A Viagem de uma Alma. Peter Richelieu. O autor reivindica o direito moral de ser identificado como o autor desta obra. Dedicado a todos os que procuram. Assim como um homem se despe das roupas velhas e veste roupas novas, assim o ego, quando se manifesta, despe-se do corpo velho e passa para outros e novos corpos. Bhagavad Gita. Sinopse. Escrito em forma de romance, A Viagem de uma Alma acompanha a jornada de um homem, que depois da morte do irmão, entra em estado de depressão, e implora ajuda aos céus para compreender essa perda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Introdução. Apesar de não ser escritor, e de não reivindicar dotes ou experiência nesse sentido, entrego este livro ao mundo sem por ele me desculpar, já que estou cumprindo ordens daqueles que devem ser obedecidos. A parte do livro que irá manter o interesse de maior número de leitores é que se inicia no capítulo 4. Para as pessoas que não guardam lembrança da sua vida e atividades durante o sono, mesmo essa parte do livro conterá muitas ideias completamente novas. Dado que muitas dessas ideias requerem explicação, previne-se os leitores contra a tentação de se esgueirarem rapidamente através dos capítulos preliminares, a fim de chegar mais depressa a esses capítulos introdutórios, escritos sob a forma de conversação com um guru hindu, estão de tal forma repletos de informações vitais que mantêm a chave, não só do que se segue no decorrer do livro, mas daquilo que acontece com todos nós, em determinadas ocasiões. Os que lerem lenta e cuidadosamente, voltando a lê-los com frequência, irão obter as informações mais gerais, e adquirir melhor fundamento para a apreciação da história que se segue. Escrevendo minhas experiências, não lhes acrescentei ornamentos. Se essas experiências ajudarem alguns leitores a compreender o esquema da vida, e com isso se sentirem confortados, se lhes derem algum discernimento quanto à natureza da evolução, e lhes fornecerem uma razão para se tornarem amigos dos animais, elas não terão sido escritas em vão. Peter Richelieu. Prólogo. Era o dia 7 de julho de 1941, e eu ainda estava meditando sombriamente a respeito de um telegrama que recebera do Ministério da Guerra, 3 dias antes, informando-me de que Charles, meu querido irmão mais novo, fora morto em ação, sobrevoando a Inglaterra. Charles tinha apenas 23 anos, e havia pouco mais de um ano ingressara na RAF e fora qualificado como piloto. Estávamos orgulhosos dele. Naturalmente, quem não desejaria ingressar na RAF, se tivesse 23 anos, fosse muito bem disposto e estivesse ansioso por fazer sua parte em benefício da velha pátria. Sabíamos, como é natural, que a vida de um piloto era precária, mas, fosse como fosse, não nos parecia que alguma coisa lhe pudesse acontecer. As pessoas a miúde pensam assim em relação àqueles que amam, e Charles e eu tínhamos sido sempre mais ligados um ao outro do que habitualmente acontece entre irmãos, embora houvesse uma diferença de 10 anos entre nossas idades. Recordo-me da primeira vez em que ele, orgulhosamente, disse-nos ter abatido seu primeiro avião inimigo. O choque inicial produzido pela notícia da morte de Charles foi rude e, no momento, pela primeira vez em minha vida, sentia-me amargurado contra os poderes que existem, contra o Criador benéfico do qual se fala tão loquazmente. Como podia ele ser benéfico, se permitia que um inocente fosse morto? Eu fora educado como católico, talvez não muito ortodoxo, e aceitara muitas coisas tal como as recebera, como costumam fazer os cristãos. A religião fazia parte da vida de cada qual e, em certos dias, seria necessário conceder-lhe algum tempo. Em outras ocasiões, não se pensava muito no que se esperava de um cristão, de um seguidor de Cristo. Agora, pela primeira vez, eu cogitava nessas coisas, e não sentia o desejo de ir a uma igreja, e, certamente, não queria procurar um padre. Não desejava rezar. E por que o faria? Deus me levara a coisa mais preciosa que eu possuía neste mundo e, embora não amaldiçoasse Deus por isso, o fato é que, com toda a certeza, estava muito tendente a odiá-lo. Um amigo me dissera que Charles estava bem, fora daquela guerra. Que, sem dúvida alguma,
o outro mundo era melhor lugar do que o nosso, naquele momento. E que eu deveria sentir-me agradecido. Contudo, eu não me sentia agradecido. Tinha antegozado tanto a presença de meu irmão, de seu riso cordial, de seu rosto animado, quando chegasse, em sua próxima licença que tínhamos combinado passar juntos. Agora o futuro era como um vácuo. Nessa disposição de espírito encontrava-me eu, naquela manhã para sempre inesquecível, há algumas semanas atrás, no dia em que ele veio. Apesar de agora, a julgar pela modificação que se processou em mim, parecer que tudo aconteceu numa existência passada, posso recordar todos os pormenores, e os recordarei até o dia da minha morte. Tentarei contar a história, tal como aconteceu, mas, se o registro parecer desconexo, os leitores devem desculpar-me, porque até agora nunca tentei escrever uma história, e só o faço, neste momento, porque desejo que outros sejam consolados, tal como eu o fui. Mais ou menos às 11 horas daquela manhã bateram à porta da minha casa, e meu criado veio dizer-me que no vestíbulo estava um jovem que desejava falar comigo. Que espécie de homem? Indaguei. Um homem estranho, senhor, penso que veio pedir alguma coisa. Mandei que o rapaz descesse e perguntasse o que aquele homem desejava, e que depois viesse dizer-me do que se tratava. Voltando, disse-me ele que o homem tinha uma mensagem que só poderia ser dada a mim. Tomado de certa irritação, respondi, apesar disso, que trouxesse o homem à minha presença. Embora depois dessa ocasião eu tivesse visto com frequência aquele homem, ainda sinto dificuldade em descrevê-lo, mas farei o melhor que puder. Era alto, magro, de uns 45 anos, mais ou menos, e usava barba. Um nativo da Índia do Norte, indiscutivelmente, embora sua pele fosse quase tão branca quanto a minha. Estava vestido com um simples costume indiano, feito de um material de cor indefinida, que, à primeira vista, se poderia considerar sujo, mas que, quando melhor observado, via-se que estava imaculadamente limpo. Tinha os pés metidos em sandálias e usava turbante. Eu disse ao criado que nos deixasse, e convidei meu visitante a sentar-se. Ele o fez, não na cadeira que eu lhe havia indicado, mas no tapete, com as pernas cruzadas. Foi então que reparei na expressão benevolente de seus olhos, que pareciam conter a sabedoria dos tempos. Até então ele não falara. Bem, disse-lhe eu. Em que lhe posso ser útil? O visitante pareceu surpreendido com aquela pergunta, e levou alguns segundos para responder. O senhor é que me mandou chamar, disse ele. Aquilo foi demais para mim, e então respondi. Que quer o senhor dizer com isso? Nunca pus os olhos em sua pessoa, portanto a propósito de que iria chamá-lo. Vamos, diga-me o que quer, porque tenho trabalho a fazer. O senhor mandou-me chamar, repetiu ele, e suponho que a surpresa que senti deve ter se refletido na minha expressão, porque ele sorriu, e continuou. Não acaba de perder seu irmão. Não é verdade que esteve fazendo perguntas sobre uma providência oculta, que o senhor acusa de ter sido um instrumento usado para arrebatar-lhe o irmão? Não disse, muitas vezes. Por que acontecem coisas assim? Por que seria-lhe levado, e não outros? Que adianta acreditar no Deus, quando não se pode fazer-lhe perguntas e ouvir dele respostas a essas perguntas que tanto significam para nós? Nestas últimas 3 noites, enquanto dormia, o senhor sonhou que estava conversando com seu irmão. O senhor esteve conversando com ele. Fez essas perguntas, e muitas outras, durante aquelas horas de um sono irregular. Eu sou a resposta a essas perguntas. Sou o mensageiro que foi enviado para tornar claras essas coisas para o senhor, já que o Cristo disse: Pede, e receberás, bate, e a porta te será aberta. O senhor pediu, o senhor bateu, e agora fica a seu cargo dizer se ainda deseja receber as respostas pelas quais tantas vezes clamou. Claro está que desejo respostas para as minhas perguntas, disse eu. Mas quem é o senhor, e como posso saber se tem condições para me dizer o que quero? Está evidente que é um homem como eu, vivo, usando um corpo, embora diga que conhece meu irmão, que fala com ele,
que me ouviu fazer as perguntas que fiz. Isso é magia ou estou sonhando? Convença-me, se pode. Encontrará em mim um bom ouvinte, não muito crédulo, receio, mas como já parece saber tanto a meu respeito, ouvirei o que tem a dizer. O homem falou, então. Receio que isso tome algum tempo, até que o faça compreender, mas, se quiser dispor desse tempo, eu virei procurá-lo por 1 ou 2 horas, quase todos os dias, até que minha história se conclua. Não posso prometer que se irá convencer através de tudo quanto eu lhe tenho a dizer, mas posso prometer, pelo menos, que se sentirá mais feliz do que se sente agora. Portanto, nem que fosse apenas por esse motivo, seu tempo talvez não será inteiramente desperdiçado. Está bem para o senhor, às 11 horas, todas as manhãs? Sim, confirmei, de certa forma cogitando em que me estaria deixando envolver, mas ao mesmo tempo sentindo que poderia livrar-me dele depois do primeiro dia, se aquilo se revelasse um embuste. Levantei os olhos, pretendendo continuar a conversa, mas o homem havia desaparecido. Não havia ninguém ali, embora eu não tivesse ouvido a porta abrir-se ou fechar-se. Comecei a imaginar se não teria sonhado, ou se meu cérebro começava a desarranjar-se um tantinho, em consequência da aflição e da falta de sono. Cheguei a chamar o criado, perguntando-lhe se realmente tinha feito subir um homem que desejava falar comigo. Quando ele confirmou, perguntei-lhe se o tinha visto partir, ao que ele respondeu que não, negando, resolutamente, que alguém pudesse ter deixado minha sala e saído da casa pela porta da frente sem que ele visse. Isso não ajudou, e eu ainda estava imaginando se não havia sido um sonho, porque, de certa forma, a declaração do criado, de que trouxera um homem à minha presença, não me parecia real. Decidi esperar pelo dia seguinte, 11 da manhã, eis a hora que ele fixara. E eu estaria em minha sala àquela hora, com toda a certeza, para ver se ele viria ou não. Bem estranhamente, adormeci naquela noite como não dormia desde que recebera o funesto telegrama. Quando acordei, naquela manhã, parecia-me ter estado conversando com Charles, falando-lhe sobre o meu visitante. Charles não se mostrara absolutamente surpreendido, e eu acordei com a certeza de que meu amigo hindu retornaria, conforme estava combinado. Resolvi perguntar-lhe, assim que chegasse, como se arranjava para partir sem ser visto nem ouvido. Suponho que a minha porta tenha ficado entreaberta, porque exatamente às 11 horas, uma voz agradável, ao meu lado, disse: Bem, o senhor ainda quer as respostas para aquelas perguntas? Eu não o ouvira entrar, mas, de certa forma estranha, senti-me tão tranquilizado pela sua presença que respondi: Certamente. Estou pronto. Sem mais preâmbulos, ele sentou-se no chão, e eu me recostei na minha cadeira. E o homem começou a contar-me a mais extraordinária história que eu já ouvira, uma história que até agora não compreendo integralmente, mas que me pareceu autêntica desde a primeira palavra, uma história que, sinto, parecerá autêntica para outros que possam lê-la. Durante todos os dias que se seguiram, pouco conversamos. Ele chegava, tal como chegara no primeiro dia, às vezes falava durante 1 hora, às vezes mais, e, quando terminava a sessão da manhã, juntava as palmas, à moda oriental e partia. Penso que sentia quando eu já ouvira o bastante, quando o meu cérebro, tomado de um remoinho de fatos estranhos, alcançava um ponto em que não podia receber mais nada, pois reparei que, às vezes, ele terminava subitamente, e, sem uma palavra de despedida, deixava a sala, para retornar na manhã seguinte, quando, sem qualquer introdução, começava a falar como se tivesse terminado naquele momento a sentença final da narração do dia anterior. Capítulo 1. Não vim para convertê-lo a qualquer nova fé, a qualquer filosofia nova. Eu fui mandado ao Senhor por aquele que é o meu mestre, a fim de fornecer respostas para as perguntas que o intrigam presentemente. A única forma através da qual eu posso fazer isso é falar-lhe sobre os fatos fundamentais da vida, na esperança de que assim adquira um embasamento de conhecimentos, e com eles possa construir uma filosofia própria. Também lhe darei assistência na obtenção da experiência prática,
por intermédio da qual possa provar muitas coisas a si mesmo. Muito do que eu lhe disser parecerá incomum, mas, em muitas vidas, estudei muito, e tive provas que me convenceram de que certos fatos são verdadeiros. Não desejo que o Senhor aceite o que eu digo como fatos ou verdades, porque só poderá pensar assim quando chegar a saber essas coisas dentro de sua própria consciência. Há uma velha frase do Senhor Buda, fundador da religião que tem seu nome, frase que ilustra o que eu digo. Um dia, um de seus discípulos veio ter com ele, e disse: Senhor, em quem devo acreditar? Um homem diz-me isto, outro diz-me aquilo, e ambos parecem seguros de terem razão. O Senhor Buda respondeu: Meu filho, não acredites no que homem algum te disser, nem mesmo em mim, o Senhor Buda, a não ser que o que ouves corresponda ao teu senso comum. E, ainda assim, não acredites nele, mas trata o caso como hipótese razoável, até que chegue a ocasião em que possas obter a prova por ti mesmo. Antes de mais nada, eu irei dar-lhe um traçado tosco do caminho chamado evolução, e de como essa coisa indefinível que se chama vida flui através dos reinos da natureza. Da fonte da vida eu não lhe posso dar ideia. Não o sei, e jamais encontrei alguém que o soubesse. Mas que importa isso? Todos os homens que pensam concordam em que deve haver um poder criador atrás do universo. Não parece ter grande importância que pensemos nesse poder como sendo um Deus pessoal, ou apenas como se fosse o poder de criar. Há muitas pessoas que ainda gostam de pensar em Deus como sendo um venerável ancião de barbas, figura idealística baseada no que de mais alcandorado cada pessoa possa imaginar, porém com poderes ilimitados, e uma compreensão de justiça que não tem igual entre os homens. Quem pode dizer que tal ideia seja insensata? Ela pode satisfazer muita gente, mas não se fundamenta em fatos, porque não há homem vivo que possa falar, com conhecimento próprio, tanto da criação do universo como dessa coisa que chamamos vida. Embora não possamos analisar a vida, podemos ter contato com ela. Quem já não viu um animal, ou um ser humano, vivo há um minuto, morrer no minuto seguinte? Que aconteceu durante esse minuto? Certamente algo deixou o corpo que se tinha visto em ação, deixando a carne imóvel, aquela carne, que, mesmo no instante em que a contemplamos, parece começar a desintegrar-se e a voltar para a Mãe Terra. Assim, podemos reconhecer a vida como um fato, embora não tenhamos a possibilidade de compreendê-la. E, certamente, não podemos criá-la, como podemos criar tantas outras coisas nestes dias esclarecidos. A mente do homem produziu muitos auxiliares sintéticos da natureza, mas não produziu vida sintética. O mundo da ciência diz-nos que a vida é encontrada em todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Não é preciso que nos digam que há vida nos reinos animal e humano, podemos ver isso por nós mesmos, porém é mais difícil acreditar que também haja vida nos reinos vegetal e mineral. Fontes dignas de crédito dizem-nos que mesmo as pedras têm vida, e que, ao lhes ser retirada a força da vida, elas começam a apodrecer. Com o tempo, desmoronam e retornam ao pó, muito à feição do que acontece com o corpo humano, embora, nas pedras, o processo use maior espaço de tempo. E mais fácil, sem dúvida, aceitarmos o fato de que os vegetais têm vida, do que a mesma coisa em relação às pedras, porque os vegetais, quando arrancados à terra, que é para eles a fonte da vida, mostram-nos como murcham e morrem, tornando-se pó, com o tempo, o que acontece com todas as coisas vivas quando a força da vida lhes é tomada. Os filósofos ainda remontam a vida a um reino adicional, a que chamaram reino super-humano, porque, quando o homem conquista o reino humano, sua evolução não chega a um fim súbito, mas prossegue em ascensão, sempre subindo, até que, finalmente, alcance a fonte de onde surgiu. Há quantas incontáveis eras antes desta nenhum simples homem é capaz de adivinhar sequer. Eles declaram ainda mais que a vida é progressiva, e que a meta da vida é a experiência, que ela encelera e colhe à proporção que passa através dos reinos da natureza, desde as formas mais baixas, nas quais a vida é encontrada, até as mais altas, que podem ser descritas como as do homem perfeito, ou do homem tornado perfeito.
Depois, devemos considerar qual é a diferença entre a vida encontrada no reino mineral e a vida que conhecemos nos reinos animal e humano. Sua essência é, indubitavelmente, a mesma, porque, conforme expliquei, a origem de toda a vida divina. Quanto é diferente, contudo, em sua expressão. Quando a vida começa a funcionar sob o aspecto de vários minerais, não tem individualidade, tal como a compreendemos no nível humano. Nos tipos mais baixos de mineral, a força da vida, depois de ganhar a experiência que deve obter, passa para as formas mais altas. Mais tarde, passa para os tipos mais baixos de vegetais, e assim por diante, até os mais altos tipos desse mesmo reino. Tudo isso demanda muitos milhares de anos, tal como o tempo é contado neste planeta, mas só quando a vida passa do reino vegetal para o reino animal é que certa espécie de divisão se torna aparente. Mesmo nesse estágio não há individualidade, porém simplesmente uma consciência de grupo, ou alma grupal, comum a todos os animais da mesma espécie, consciência que trabalha esses animais e os dirige, externamente. Quando a força da vida passa para o reino humano, um espírito, ou ego residente, habita cada corpo individual e dita os pensamentos e ações de cada ser humano. Nesse estágio, as almas grupais têm influência sobre raças, mas não a têm sobre o indivíduo que agora possui o livre-arbítrio. Para os animais, o homem é um super-animal, tal como para o homem um homem perfeito é um super-homem. E é lamentável descobrir que esse super-animal é inclinado a agir com crueldade em relação a seus irmãos mais novos, e não com misericórdia e compreensão, parecendo ser, realmente, a causa principal dos sofrimentos que eles suportam. Se os homens matassem apenas com o propósito de obter alimento, como fazem os animais, ou porque algum animal selvagem ameaçasse matá-los, tal coisa poderia ser vista como em concordância com as leis da natureza, mas eles torturam animais através de vários meios, para que suas mulheres possam se adornar com peles e plumas. E matam por aquilo a que chamam esporte, quando experimentam sua habilidade em pontaria, sem se importar com o sofrimento que podem causar em relação àqueles que não se mostram tão bem equipados quanto eles. Toda essa impensada crueldade traz à tona a emoção do medo, que é a mais retardadora das emoções. O medo diante do super-animal começa nas mais baixas formas de vida animal, e continua através do reino animal, até que os animais entrem em contato com o homem, em sua vida doméstica. Então, o medo nascido nos estágios primitivos vai sendo, lenta, mas seguramente, substituído por amor. Até que isso aconteça, o progresso dos animais é lento, ao longo do caminho da evolução. Vou retraçar para o Senhor a passagem da força da vida através do reino animal. Tente imaginar a força da vida como a água de um canal que corre lentamente. Esse canal é limitado, de ambos os lados, pelas margens, dando assim a impressão de um propósito controlador. Não há, praticamente, diferença nessa corrente, quando passa através dos reinos mineral e vegetal, mas é modificação nítida quando ela emerge do canal para as condições que governam o reino animal. O reino animal é uma estrutura complexa de diferentes níveis de evolução, indo dos micróbios aos vermes, dos animais das selvas até os animais que os homens domesticaram. Passando através do reino animal, a força da vida adquire coloração pela experiência. Toma a forma, digamos, de miríades de girinos. A força da vida existia na larva produzida por uma rã. No devido tempo, ela emerge, representada por muitos milhares de girinos. Eles nascem para ter contato com vida, e ganhar a experiência que irá colorir a água, que era clara. Muitos girinos morrem na infância, jamais alcançando seu destino de rãs, e essas unidades de água, podemos dizer, retornam às almas grupais quase sem colorido. Algumas tornam-se rãs, e embora seja por falta de alimento, seja por outras 1000 razões diferentes, suas vidas possam ser curtas. As unidades de água que compreendem essas jovens rãs, quando eventualmente chegam a um fim, retornam às suas almas grupais, coloridas apenas com a pequena experiência de desconforto ou sofrimento devido à causa de sua morte. Outras vivem mais tempo e, na devida ocasião, entram em contato com a vida humana.
A rã aprende a temer seus atormentadores, a fugir deles, a esconder-se sempre que possível, a fim de evitar contato com eles. Quando chega a ocasião, morre, seja por morte natural, o que, na maioria dos casos, é pouco provável, seja pela impensada crueldade do reino humano, ou pelo ataque vindo de um inimigo natural das rãs, como as cobras. Quando as unidades de água que compreendem esses fragmentos de vida retornam a seus compartimentos, sua experiência irá, com toda certeza, colorir a água, aquela água que no início era clara e com muitas cores, expressando sofrimentos sob suas diversas formas. A experiência toda, mesclando-se, deixa aquele compartimento colorido com a experiência de todas as unidades, nenhuma das quais tem uma identidade separada, sendo todas parte de uma alma grupal completa. Depois de uma ou duas vidas nesse estágio de evolução, a força da vida, com suas experiências de água acumuladas, passa para o nível seguinte. Em lugar de dezenas de milhares de girinos, ela se divide em dezenas de milhares de unidades de ratos, ou camundongos, por exemplo. O rato nasce com o medo do ser humano e de seus inimigos naturais, porque não foi a água colorida pelo medo que retornou, vindo das vidas vividas no estágio anterior. Nessa série de vidas, o medo continua a crescer. No início de sua vida o rato aprende, através de amarga experiência, a evitar a todo custo o homem, a trabalhar à noite, quando o homem parece menos aterrador do que durante o dia. E, se consegue viver até uma idade mais avançada, isso acontecerá, com certeza, como resultado de sua esperteza e domínio de métodos para esquivar-se de seus inimigos naturais. Quando eu estava ainda ponderando sobre essas palavras finais, levantei os olhos, e a sala estava vazia. Fiquei sentado, imóvel, por algum tempo, e tentei apreender a essência do que tinha dito. Depois de algum tempo, grande parte daquelas ideias retornou à minha mente. De início, não considerei se acreditava ou não naquilo. Isso parecia não importar. Era tudo tão novo, mas, com certeza, interessante. Embora estivesse cansado, já comecei a antegozar o dia seguinte, pois tinha certeza de que o homem voltaria. No dia seguinte, estava eu sentado à minha escrivaninha, com os olhos postos na porta, determinado que me sentia a observar se ele a abriria ou passaria através dela, mas, se alguma coisa de sobrenatural estava na minha expectativa, fiquei desapontado, pois exatamente às 11 horas a porta se abriu sem ruído, da maneira comum, e ele me cumprimentou, tal como eu deveria ter esperado que faria, dizendo apenas: "Bem, está disposto a ouvir mais, ou eu entediei ontem?" Acho que a minha resposta o satisfez, porque continuou do ponto em que parara. O nível de evolução da força da vida, que chega ao animal da selva, está distante do humilde verme como está distante do mundo vegetal. Os próprios animais vivem pela lei natural, que é a da sobrevivência do mais forte, e a tônica do reino animal é a da autopreservação. Os animais mais fracos são mortos para servirem de alimento, e o medo em relação à sobrevivência dá colorido às experiências de todos esses animais, desde o dia em que nascem até o dia em que morrem, seja sua morte natural, ou devido à exploração de animais mais fortes, ou, ainda, a bala da espingarda de um caçador. É de admirar, pois, que o instinto predominante em todos os animais da selva seja o do medo. Medo dos animais mais fortes e medo do superanimal chamado homem. Muitas vidas são vividas pelas almas grupais nos corpos de animais selvagens, já que, nessas encarnações, eles aprendem a importante lição da autopreservação e a necessidade de trabalhar a fim de sobreviver, porque somente a obtenção de alimento para cada um, e para todos os animais, torna-se um dever diário que não pode ser negligenciado. Durante os períodos em que o alimento é escasso, o instinto animal ensina a procurar novas pastagens e aprender adaptabilidade, o que manterá a alma em boa disciplina, para quando chegar o tempo em que ela deve emergir como entidade humana separada. O instinto maternal aparece em evidência, pela primeira vez, nesse estágio da vida da alma grupal. Eu já disse o bastante para que o Senhor compreenda que os animais selvagens representam o topo da espiral que cobre as vidas vividas pela alma grupal do reino animal,
porque está pronta para progredir mais. A alma grupal habita corpos que a trazem cada vez para mais perto do reino humano, ao qual deverá passar a pertencer, na plenitude dos tempos. Em seu estado selvagem, os elefantes, os burros e os búfalos combaterão selvagemente contra a captura pelo homem e, quando apanhados, só se forem amansados pela bondade é que se tornam domesticados e dispostos a usar seu poder natural no interesse do progresso humano. Mesmo depois de anos de cativeiro, eles raramente se tornam de fato domesticados. Contudo, nas vidas que se seguem, a maior parte deles nascem em cativeiros, por isso o ambiente em que vivem desde o nascimento ensina-lhes a perder um pouco do medo natural que as vidas passadas produziram neles. Os mais evoluídos entre esses animais são os que formam o gado, porque a miúde são alimentados no estábulo, durante os meses de inverno. E admite-se, geralmente, que o funcionamento da alimentação aos animais tem mais sucesso, no que se refere a ganhar sua confiança e extirpar seu medo natural, de que qualquer outra coisa. Lenta, porém seguramente, parte desse medo da raça humana é obliterada e a alma grupal está pronta a passar a seu último estágio no mundo animal, o dos animais verdadeiramente domésticos, o cavalo, o cão e o gato. A alma grupal, que no início sairá buscar experiência sob a forma de aproximadamente 10.000 girinos, gradual, porém seguramente, dividiu-se em quantidades cada vez menores, até que nos últimos estágios do reino animal ficou em 2 partes apenas. 2 cavalos, 2 cães e 2 gatos. Quando a alma grupal alcança o estágio em que é dividida pelo meio, está, realmente, domesticada, e chega a compreender o que o homem de fato é. Então, a possibilidade de se individualizar como um ego humano separado torna-se um fato. O número de vidas que ainda têm de ser vividas por essa alma grupal depende, inteiramente, dos seres humanos aos quais esses animais estiverem ligados. Se um dos 2 possuidores desses cavalos, cães ou gatos não amar os animais, e dispensar, portanto, ao animal um tratamento pouco amigo, ou cruel, um pouco do medo que nas últimas 20 vidas tinha sido extirpado em parte voltará, e mais vidas terão de ser vividas antes que a individualização tenha lugar. Não posso enfatizar com demasiada frequência ou demasiada força o fato de que, se as pessoas compreendessem o quanto é importante para elas se fazerem amigas de todos os animais domésticos, realizando a parte que lhes cabe para que esses animais compreendam o homem, então esse último estágio seria alcançado muito mais rapidamente do que, com muita sequência, acontece. Por favor, compreenda isso claramente. Nenhuma alma grupal pode individualizar-se como alma humana enquanto o medo da raça humana não tiver sido dominado. O amor não é uma emoção relacionada apenas com o reino humano. Em sua mais alta forma abrange toda a natureza, portanto a parte do homem na evolução animal é ver que, no verdadeiro sentido, o perfeito amor expulsa o medo, porque, sem um auxílio compreensivo, o progresso dos animais no caminho da evolução pode ser retardado por um ilimitado período de tempo. Como, afinal, surge a evolução? Pode acontecer de 2 modos, ou de um só modo, tanto através do caminho do coração como da cabeça, o que varia segundo o tipo do animal. Podemos dizer que um cão passa com maior frequência ao reino humano através do amor, ou do sacrifício de sua vida para que a alma grupal se individualize. Depois que um cão aprendeu todas as lições que lhe cabia aprender no reino animal e depois que todo o medo da raça humana foi extirpado, seria um desperdício de tempo para a alma grupal continuar sob a forma animal por mais algumas encarnações. Seu destino, então, está em outro lugar, e assim tem chegado o momento da transferência para uma nova e mais esclarecida esfera de existência. A primeira encarnação num corpo humano não é passada necessariamente num corpo tão pouco desenvolvido, como acontece com os mais baixos tipos humanos que estão sobre a Terra, porque, a miúde, o novo ego, através de muita experiência, obtida em suas últimas vidas no reino animal, especialmente aquela em que deu sua vida pela de um ser humano, adquiriu o direito a um corpo humano ligeiramente mais desenvolvido que os dos tipos menos desenvolvidos encontrados no mundo. Um cavalo individualiza-se de maneira semelhante à do cão, pela notável dedicação a seu dono.
Muitas vezes se ouve contar a respeito de um cavalo que fez estupendo esforço, quando chamado a isso, apenas para tombar morto quando esse esforço é bem sucedido. Enquanto um cão e um cavalo passam para o reino humano através da devoção ou do sacrifício, o gato ganha o direito de viver como entidade mais alta aprendendo a compreender o homem. Nos velhos dias, muitos filósofos disseram que o cão e o cavalo ganhavam o direito ao progresso através do devotamento, enquanto o gato emprega a ardilosidade, que é a primeira centelha da faculdade da razão. Podemos ver exemplos de elefantes, treinados para servir ao homem, e de macacos que viveram nos tipos certos de jardins zoológicos, e que, obviamente, qualificam-se a esse respeito. Em ambientes despidos de medo, usaram seu cérebro e, assim, podemos dizer que compreenderam, dentro de limites mínimos, as maneiras do homem. Os animais que não tiveram vida como animais domésticos, passam para as formas mais baixas do corpo humano conhecidas no mundo. Por outro lado, a alma grupal de muitos cães, altamente evoluídos, deixa de habitar os corpos das mais baixas formas de vida humana conhecidas, e nascem corpos de um tipo mais evoluído de homem, provavelmente como membros de tribos que serviram à humanidade durante gerações. Antes de passar para as vidas primitivas da raça humana, com suas tremendas diferenças da vida do reino animal, devo mencionar o caso em que o animal se individualiza como ser humano quando ainda está ocupando o corpo de um animal. A transferência da esfera animal para a humana deve ter lugar quando chega o momento certo, quando todo o medo se foi, e quando o lado amoroso do animal está suficientemente desenvolvido. No caso em que um cão, que seja a metade de uma alma grupal, tenha morrido de morte natural, e quando a segunda metade dessa alma grupal, outro cão, continua viva, embora já não tenha nada mais a aprender, esse cão torna-se um ser humano sob todos os aspectos, menos em sua forma. Sem dúvida, já lhe aconteceu saber de casos em que um cão parecia compreender quase todas as palavras que lhe eram ditas, revelando, com sua misteriosa assimilação dos pensamentos e ações do dono, uma intuição para além do que poderíamos imaginar possível num animal. Um cão assim é, de fato, um cão humano, um animal na forma, mas um humano pela inteligência e capacidade de raciocinar e de tomar decisões, pelas quais apenas ele será responsável. A principal diferença entre um ser humano e um animal está na faculdade de raciocinar, e, com ela, no dom do livre-arbítrio. Um homem sabe qual é a diferença entre o certo e o errado. Mesmo nos primeiros estágios de sua vida como humano, ele pode tomar suas próprias decisões, enquanto um animal tem de obedecer às leis do mundo animal. Um animal vive pelo instinto e, fora dos limites do instinto, não pode pensar. Um homem pode escolher o caminho do mal, mesmo sabendo que é mal, e contra as forças progressistas que governam o mundo, mas um animal deve agir sempre de acordo com o instinto que o compele à ação, pois essa é a lei. Mais uma vez não o vi partir, porque minha mente estava demasiado ocupada com essas estranhas ideias. Resolvi escrever tudo o que pudesse recordar sobre essas duas palestras, e cheguei à conclusão de que, em conversas futuras, tomaria notas taquigráficas. Se inscreva, ative o sininho e receba notificações de novos audiolivros. Capítulo 2. Então, esteve escrevendo o que eu lhe disse? Isso é bom. Hoje, novamente, não vi meu professor entrar, porque estava relendo as notas que tomara. Sim, respondi, mas como soube o que eu estava fazendo? O senhor mesmo me contou, na noite passada, quando estava adormecido e fora de seu corpo, respondeu ele. Não pretendo explicar-lhe, agora, como foi que o senhor me disse, ontem à noite, que tinha resolvido manter um registro integral das minhas palestras. Quando eu tiver terminado minhas visitas, o senhor compreenderá tudo tão claramente que estará em condições de responder por si mesmo a qualquer pergunta. Mostrava-se entusiasmado com a minha decisão de tomar notas, e disse-me que seria um prazer acrescentar o que faltasse no meu registro dos últimos 2 dias. Reparei que ele não alterou uma só palavra do que eu escrevera, até onde o registro fora, mas passou algum tempo preenchendo os claros que eu deixara, quando eu não fui capaz de me lembrar exatamente dos fatos.
O senhor deve se lembrar de que eu lhe disse que a tônica do reino animal é a autopreservação. Como é diferente da tônica do reino humano, pois essa é a do auto-sacrifício. Embora esse seja o padrão importante para qualquer vida humana, há outras leis que devem ser compreendidas por aqueles que procuram descobrir os segredos do caminho da evolução. Essas leis são, é natural, diferentes das que governam os animais e, ainda assim, durante as poucas vidas vividas pelo homem não evoluído, ele é mais animal do que o homem. Embora tenha se libertado do medo em relação ao homem, ainda persistem nele os hábitos que trouxe do reino animal, quando arrebatava para si o que podia, usando o poder do seu cérebro ou de sua força física. A primeira lei importante que influi no reino humano é a lei da reencarnação. Essa lei afirma que um ego, uma vez individualizado, volta e torna a voltar a encarnar-se num corpo físico humano, até que tenha aprendido, pela experiência adquirida em todos os tipos de ambientes, o total das lições que pode absorver sob condições físicas. Quando a força da vida progride através dos reinos vegetal e mineral, essa lei existe em extensão limitada, mas não é muito aparente. No reino animal ela também existe, apenas em extensão limitada, pois ainda não há entidades separadas. Vai se desdobrando, entretanto, durante o período de evolução, depois que o ego se individualizou no reino humano. A segunda lei importante, que influi sobre os humanos, embora não influa sobre os animais, é a lei do karma, muitas vezes citada como lei de causa e efeito. No momento em que a alma grupal se torna um ego separado, essa lei passa a agir. A lei do karma decreta que cada pensamento, palavra ou ação que emanem do homem deve produzir um resultado definido, seja bom ou mau, e que esse resultado deve ser trabalhado por nós em nossas vidas no plano físico. Não há nada de injusto nisso, pois, conforme diz o ensinamento cristão, colherás o que semeares. De acordo com a lei do karma, um ato egoísta de nossa parte, ato que vem a causar imensa angústia a outra alma, recebe uma unidade de mau karma, que deve ser resgatada por nós, através de sofrimentos oriundos dessa mesma ação, por mãos de outrem, seja nesta vida, seja numa outra depois desta. Da mesma maneira, uma boa ação de nossa parte significa o ganho de uma unidade de bom karma, tendo como resultado o resgate de uma unidade de mau karma que tenhamos criado, o bom compensando o mal, ou a dádiva da mesma quantidade de bondade, vinda de outra fonte. Quando um novo ego inicia suas vidas humanas, o número de ações, pensamentos ou palavras, insensatos ou maus, excedem-se muito, naturalmente, os de tipo benéfico e, se a lei funcionasse literalmente, o homem levaria uma existência de permanente sofrimento e angústia, causados, inteiramente, por suas próprias ações, palavras e pensamentos, cada um deles produzindo seu justo resultado. Tal vida seria intolerável, impossível de se suportar. O suicídio depressa se tornaria um hábito, entre as almas jovens. O método mais humano é adotado, contudo, e, de acordo com isso, pretende-se que, em qualquer vida, um homem não sofra mais do que pode suportar. E as unidades de mau karma, criadas por ele nessa vida, através da inexperiência, e que não tenham sido resgatadas ou desfeitas por unidades similares de bom karma, são levadas adiante, para que funcionem em vidas futuras. O resultado dessa disposição é que durante as primeiras 200 ou mais encarnações o homem aumenta o que se pode chamar seu saque e a descoberta de um banco. Mas durante todo esse tempo ele estará desenvolvendo o que se chama a voz da consciência. Enquanto essa pequena voz vai sendo construída através da experiência que o ego respiga em seus diferentes corpos humanos, ela não chega a influenciar de modo apreciável durante muitas vidas. Aqui temos um exemplo. Um homem não evoluído, pouco sabendo dos métodos humanos, porém muito dos métodos animais, deseja possuir algo que pertence a outrem. Seu instinto animal é de tomar, pela força, o que deseja. Se é forte o bastante, tenta fazer isso, e o resultado é uma luta, na qual outro ser humano é morto. As leis que governam os homens entram em ação, o assassino é preso, julgado e condenado à morte. O reservatório de conhecimento, que existe em nível mental mais alto, anota o resultado dessa ação e,
Numa vida futura, quando o mesmo homem, num corpo diferente, desejar possuir algo que é propriedade de outrem, a voz da experiência, sua consciência, o adverte de que, se matar seu inimigo, ele próprio sofrerá o mesmo destino, às mãos do Estado. Dessa forma, gradualmente, o reservatório de conhecimento vai sendo formado, cada acontecimento importante na vida vivida vai sendo registrado com o propósito de se fazer advertência, na próxima vida. Através dessa simples explicação, podemos facilmente compreender que o homem, portador de uma consciência sensível, e que sabe ouvi-la, deve ter uma alma antiga, porque não poderia ter consciência suficiente, a não ser que possuísse muita experiência, vinda de existências anteriores, durante as quais sua consciência, ou reservatório de conhecimento, foi formada. Durante talvez 200 vidas, cada vida produz mais unidades de mau karma do que de bom karma. Parte desse mau karma é resgatado através de sofrimento e infortúnio, mas o saldo é transferido para o saque descoberto. À proporção que o ego se torna mais evoluído, realmente mais experiente, o senso comum ensina-lhe que o mal produz distúrbios para ele próprio, enquanto as boas ações, os gestos benevolentes, resultam em felicidade e no acúmulo de amigos. Dessa maneira, ele evolui para um estágio em que o número de unidades de mau karma, feitas numa só vida, é excedido pelo número de unidades de bom karma, obtidas através de boas ações. Isso constitui-se num estágio muito importante no desenvolvimento de um homem, porque, desse ponto em diante, ele passa a ser um membro realmente valioso e útil para a sociedade. Em todas as suas futuras vidas, antes que uma nova encarnação comece, pequena porcentagem de seu saque descoberto é designada para que ele a resgate naquela vida, e tal cota deve ser paga, além do pagamento, de qualquer nova unidade de mau karma que seja criada naquela nova vida. Atos positivos de bondade proporcionar-lhe-ão muita felicidade e o ajudarão ao longo do caminho. Em métodos tais como esses, todas as leis naturais podem ser vistas como que encaixadas umas nas outras, assim como as peças de um quebra-cabeça. Minha tarefa é apresentar-lhe as peças desse quebra-cabeça, e, com elas, afinal, o Senhor deverá aprender a formar um quadro. A fim de que possa compreender como é possível aos membros do reino humano adquirir toda a experiência necessária, quero que aceite as seguintes proposições. 1. O homem é um ego e, no curso da evolução, a partir do estado não desenvolvido, que é o selvagem, para o do homem perfeito, tem de usar 3 veículos de consciência ou corpos. Esses corpos são conhecidos como o mental, ou corpo mental, o astral, ou corpo astral ou corpo emocional, e o corpo físico. Este último é aquele no qual o Senhor e eu estamos funcionando, e que é visível aos olhos humanos. 2. Que esses 3 corpos são usados por nós quando funcionam em 3 diferentes estados de consciência, que são o plano mental, o plano astral e o plano físico. 3. Que a sede do ego, em torno do qual se exerce a atração sobre esses corpos, é a parte superior do mundo mental, conhecida como nível causal. Quando o ego parte do nível causal para uma nova encarnação, tem que ter um de cada um daqueles corpos. Desejo que visualize o ego como um homem despido que se prepara para se vestir com as suas 3 coberturas ou corpos. O menos denso em tessitura é o corpo mental, e o ego o atrai a se tirando da matéria de que o mundo mental é construído. Podemos compará-lo às roupas íntimas de um homem. O tipo de corpo mental que cada homem recebe está de acordo com o seu desenvolvimento mental, ao fim de sua última encarnação. Assim, é óbvio que o corpo mental de um homem não evoluído é muito diferente do que pertence ao ser evoluído, a uma alma antiga, que já teve muitas vidas e ganhou muita experiência. A seguir, o ego atrai para si um veículo ligeiramente mais denso, feito do material do mundo astral. Esse corpo fica, por assim dizer, por cima ou por fora do corpo mental, e o tipo desse corpo também estará de acordo com o desenvolvimento emocional do homem. O corpo astral pode, portanto, ser comparado ao terno que o homem veste. Um corpo, ainda mais rústico e mais denso, faz-se necessário agora e, para obtê-lo, será forçoso que um corpo seja encontrado através de meios físicos,
no nível físico. Em outras palavras, uma mulher, com a assistência de um homem, produz uma criança. Esse corpo físico novo também está de acordo com os merecimentos do homem, merecimentos que seu karma formou em vidas anteriores. O corpo físico corresponde ao sobretudo do homem. Assim, cada homem que é visto no nível físico é, por assim dizer, o usuário de 3 corpos, um sobre o outro. Devido, porém, à densidade do corpo externo, o físico, é impossível ver os outros 2. Quando um homem morre, tudo quanto acontece é que ele abandona o corpo físico, o seu sobretudo. O homem ainda está ali, vestido com seus corpos astral e mental. O astral, sendo mais denso, está na parte externa, e o mental fica sob o astral. Antes que eu explique o que realmente acontece depois da morte, devo falar um pouco mais sobre esses corpos. O corpo físico, que todos podemos ver, é composto de matéria razoavelmente densa, mas há, também, uma parte menos densa desse corpo, chamada duplo etérico. No Antigo Egito referiam-se a ele como Ka, que tem parte muito importante, tanto durante a vida como no momento da morte do corpo físico. Não é um corpo, no sentido comum da palavra, pois não podemos viver nele, como podemos viver em nosso corpo físico. Não podemos sequer vê-lo, a não ser que tenhamos desenvolvido a forma mais baixa de clarividência, que é a chamada visão etérica. A matéria de que é composto o corpo etérico também rodeia nossos nervos. Há um conceito de eletricidade que afirma que a corrente não corre ao longo do fio elétrico, mas ao longo de uma cobertura de matéria etérica que o rodeia. Isso também é verdadeiro no que se refere à ação dos nervos do nosso corpo. A corrente nervosa não corre, realmente, ao longo do fio branco do nervo físico, mas ao longo do revestimento de matéria etérica que o rodeia, de forma que quando esse revestimento é removido do nervo físico não sentimos qualquer sensação. É o que tem acontecido quando se usa um anestésico. No caso da anestesia local, a matéria etérica, que conduz à sensação, é afastada para uma curta distância desse nervo em particular. O nervo branco ainda está ali, claramente à vista. Contudo, quando cortado, o paciente nada sente. Se é usado um anestésico mais poderoso, tratando-se de operação de maior importância, que exige que o operado fique inconsciente e privado de sensações por considerável espaço de tempo, a matéria etérica é quase que inteiramente retirada do corpo denso. Se for inteiramente retirada, o paciente morre. E o que tem acontecido quando o paciente morre, ocasionalmente, ainda sob o efeito de um anestésico? Um pouquinho a mais foi administrado, e isso expulsou a matéria etérica, que não pôde retornar. Essa matéria etérica, de tessitura diáfana e extremamente elástica, e que é parte tão importante do corpo físico, tem outra função. Atua como ligação ou elo entre o corpo físico e o corpo astral durante o sono. Quando o Senhor, por exemplo, o ego, desembaraça-se do seu corpo físico, deitado numa cama, um cordão de matéria etérica, ligado ao seu corpo astral, mantendo seu maior volume dentro e em torno do corpo físico, se estica à proporção que o Senhor viaja para qualquer parte do mundo que deseje. Contudo, por mais longe que vá, esse elo físico com seu corpo, que ficou na cama, permanece. Chegando o momento em que seu corpo deve acordar, um SOS é enviado ao longo desse cordão etérico até onde o Senhor estiver, e deverá retornar ao corpo físico, reentrando nele. E quando o Senhor acorda, e vai tratar de seus deveres em outro nível. Quando vai dormir, o Senhor, o ego, desliza para fora do corpo físico, no momento em que ele perde a consciência. O Senhor está revestido de seu corpo astral e vivendo no mundo astral, sob as condições do plano astral. E livre para ir onde deseje, deixando seu corpo físico na cama, onde ele fica repousando e ganhando forças para o trabalho do dia seguinte. E apenas o limitado corpo físico que exige repouso, da mesma maneira pela qual exige alimento e bebida, a fim de sustentar sua saúde e sua vida. O Senhor, o ego, não precisa de repouso. Em seu corpo astral pode mover-se muito facilmente, e viajar a longas distâncias. No nível astral a força da gravidade não existe,
Portanto, o Senhor pode deslizar ao longo do percurso, e não faz diferença se é terra ou mar o que está cruzando, pois não é afetado por uma coisa nem pela outra. A distância que pode percorrer nas poucas horas em que o corpo físico fica em repouso é mais ou menos ilimitada. Se eu lhe disser que pode viajar em torno do mundo em cerca de 2,5 minutos, isso lhe dará alguma ideia da velocidade que pode ser alcançada. O corpo astral, composto de matéria muito mais fina do que a física, e atraído para rodear o ego quando este desce, a fim de se reencarnar. Enche o que chamamos o corpo causai, formando um ovoide de névoa luminosa. O corpo físico, entretanto, sendo mais denso, tem uma atração muito forte para a matéria astral, e chama para mais junto de si, de forma que temos uma reprodução astral da forma física, no centro desse ovoide, e daí ser o corpo astral tão reconhecível como o corpo físico, apenas se mostrando construído de matéria mais fina. Quando o corpo físico morre, já não há necessidade de que o corpo astral se adapte. Assim, a tendência dele é a permanecer tal como era quando o corpo físico deixou de existir, e não cresce mais. O motivo disso é ser o corpo astral um veículo desprovido de órgãos, de ossos, de carne e de sangue, como acontece com o corpo físico, sendo, antes, constituído como um corpo feito de névoa. Durante a existência, o homem tem oportunidade de viver sob as condições do plano astral, sempre que seu corpo estiver adormecido. Mas, na realidade, é apenas o homem, cuja situação evolutiva está acima da média, que tira proveito dessas oportunidades. A alma jovem, o ego não evoluído, sai certamente do corpo que adormece, não poderia deixar de sair, mas sua inteligência, corpo mental ou mente, não está suficientemente desenvolvida para lhe fornecer a quantidade de conhecimento necessário a fim de que ele possa usar de todas as suas faculdades em maior extensão. Assim, habitualmente, ele fica flutuando junto do corpo adormecido, esperando pelo chamado que o levará a reentrar nele, quando já dormiu o bastante e deseja acordar, e, portanto, nunca poderá acostumar-se às condições do plano astral, da mesma forma com que o faz o ego mais velho. Quando um homem desse tipo morre, e já não tem seu corpo físico, sente-se num mundo completamente estranho. Há ocasiões, imediatamente depois da morte, em que tal homem deseja, ardentemente, a vida física que ele conhece, mas nada pode fazer para retornar a ela, pois desde que a matéria etérica foi afastada de um corpo físico não pode voltar a ele. A morte do corpo físico é causada por vários motivos. Doença, quando o corpo sente que não pode realizar suas funções como devia. Velhice, quando o corpo está gasto. Acidentes, nos quais partes vitais do corpo foram lesadas irremediavelmente. Em todos esses casos a parte etérica do corpo físico foi forçada a deixar a parte densa, apenas porque o corpo denso não pode continuar a realizar com propriedade suas funções e, sem esse corpo, o duplo etérico não pode viver. No momento da morte, quando o coração para de bater, o duplo etérico registra medo extremo, e envolve-se, pela parte externa, no corpo astral, no qual o homem que acaba de morrer já está de pé, tendo sido forçado a deixar o corpo quando a morte veio. A parte etérica do corpo físico sabe que a morte da parte mais densa significa também a morte para ela própria, e, em seu desejo de continuar existindo, agarra-se ao corpo astral do homem, na esperança de sobreviver por mais tempo. Por um esforço da vontade, o homem pode facilmente livrar-se desse empecilho. Enquanto não fizer isso, fica suspenso entre dois mundos da consciência. Não pode agir no plano físico, pois perdeu seu corpo físico, e não pode agir apropriadamente no plano astral, porque a matéria etérica que a ele se prende torna-lhe impossível ver ou ouvir claramente. Os homens que temem a morte, recusam, com frequência, fazer o necessário esforço de vontade que os amigos vindos ao seu encontro, do outro lado, pedem-lhes que façam. Agarram-se às partículas remanescentes da matéria física, na esperança de continuar em sua existência física, sendo essa a única que conhecem. E claro que não adianta lutar, porque, mais cedo ou mais tarde, eles terão de se convencer, e farão o esforço de vontade que mencionei.
Resistir ao inevitável significa apenas ficar suspenso entre dois mundos por mais tempo além do necessário. O homem que durante a existência adquiriu algum conhecimento sobre a morte, através do estudo de assuntos cognatos, imediatamente sacudirá de si esse empecilho, tornando-se livre e iniciando sua vida naquilo que eu talvez possa chamar de condições astrais permanentes. Digo permanentes porque agora, tendo perdido o corpo físico, e não recebendo o outro enquanto não chegar a ocasião propícia para uma nova encarnação e passagem de outro curto período de tempo no mundo físico, ele viverá sob as condições do plano astral, tanto durante o dia como durante a noite. Assim que é feito o esforço da vontade para repelir o duplo etérico, a matéria etérica se desprende e começa a se desintegrar, de forma bastante parecida com o que acontece ao corpo físico. Contudo, enquanto podem passar-se meses ou anos antes que a desintegração do corpo físico se complete, sua parte etérica, sendo muito mais fina e mais leve, retorna ao pó quase que imediatamente. Agora, não tendo mais o corpo físico ligado a ele, o ego veste-se com seu corpo astral, e funcionará nesse corpo enquanto permanecer no mundo astral. O mundo astral é o mundo das emoções e das ilusões. E composto de matéria mais fina do que qualquer gás que conhecemos, na qual há vários graus de densidade. O corpo astral é o veículo das emoções. As emoções são causadas por vibrações da matéria astral. O que se conhece como emoções mais altas, o amor, a gratidão, o altruísmo e outras desse gênero, mostram-se à visão do clarividente como vibrações de matéria mais fina, enquanto as emoções mais baixas, a avareza, a inveja, o ciúme, o amor egoísta, análogo à paixão, o orgulho, e outros, mostram-se como vibrações de matéria relativamente muito mais rústica ou densa. Tal como o homem é antes da morte, será depois da morte, apenas sem seu corpo físico e sem as limitações do mundo físico. Suas virtudes e vícios permanecerão os mesmos, mas, devido à natureza fluídica do corpo astral, tornam-se forças de grande bem ou de grande mal. Assim, um sentimento de ligeiro antagonismo, no plano físico, torna-se puro ódio ali, com desagradáveis resultados para ambas as partes, enquanto uma afeição branda chamará-se recíproca oferenda de amor, produzindo extraordinária atmosfera de harmonia e paz. Sendo o mundo astral o mundo da ilusão, não há necessidade de usar o tempo ou o trabalho, tal como são usados no mundo físico. Tudo, roupas, alimento, etc., é produzido pelo pensamento. A vida, ali, pode ser um longo feriado. Podemos nos devotar ao que quer que realmente desejemos fazer, e nos entregar a passatempos inteiramente conformes ao nosso desejo. Não há limitações que nos impeçam de adquirir mais conhecimento, no sentido de não haver tempo suficiente para estudos, nem inibições causadas por fraqueza da vista ou cansaço do corpo. Nada há no corpo astral que se canse. Enquanto nossos corpos físicos dormem, funcionamos no nível astral, em nossos corpos astrais, e ali nos encontramos com amigos e parentes que morreram. E loucura, portanto, tentar esquecer essas pessoas durante o dia, porque elas estão em torno de nós, sendo a única separação a limitação da consciência. E uma pena, sob vários aspectos, que tão poucas pessoas se recordem do que fazem durante a noite. Se o fizessem, sentir-se-iam muito menos perturbadas pelo estado chamado morte, e os maldosos rumores que circulam sobre o inferno e a danação eterna não teria maior efeito sobre elas do que o ogre dos livros de histórias infantis sobre o leitor adulto. Poucas são as pessoas, no mundo físico, que compreendem que o homem médio passa a maior parte de seu tempo trabalhando num escritório, numa oficina, na terra, ou em qualquer ocupação que não teria escolhido, não fosse a necessidade de ganhar dinheiro para o que comer, para o que beber, para as roupas, tanto para si próprio como para os que dele dependem. E talvez seja bom que tão poucas pessoas compreendam isso, já que de outra maneira viveríamos todos extremamente descontentes. Isso seria um obstáculo à nossa evolução, e produziria perturbações por toda parte. Apenas alguns poucos e afortunados homens podem ganhar a vida fazendo o que mais gostam de fazer. Um pintor ou um músico,
Embora recebam vultosa herança, continuarão com seu trabalho, porque em geral o trabalho é parte deles, e torna-se um prazer. Vou traçar-lhe um esboço geral das condições existentes no plano astral. Para o homem que durante a existência em pouco mais pensou do que além de seu negócio, a próxima existência tende a ser monótona, de início, especialmente se ele tiver o hábito de amar o dinheiro por amor ao dinheiro. Dinheiro é coisa puramente física, e inútil no plano astral. Esse tipo de homem terá de desenvolver outros interesses, se quiser ser realmente feliz no outro mundo. Entretanto, se um homem gostou muito de música durante a existência, gostará dela depois da morte, e encontrará muitas oportunidades de satisfazer os desejos que não pôde satisfazer antes. Se o desejar, o amante da música pode passar todo o seu tempo ouvindo a mais bela música que o mundo pôde produzir. A distância já não é limitação. Ele pode ouvir uma ópera em Londres, durante algum tempo e, então, com a diferença de apenas 1 minuto, pode estar ouvindo outro espetáculo musical em Nova York ou na Austrália. Pode conhecer os grandes músicos do passado, a não ser que eles já se tenham reencarnado. Pode ver as poderosas formas pensamento que a música do plano físico produz na matéria mais fina do plano astral. Mesmo que durante a existência física ele não tivesse tido possibilidade de tocar um instrumento, agora pode produzir música usando a imaginação. No plano físico há muitas pessoas capazes de imaginar belas passagens musicais, embora sejam incapazes de se expressar, em consequência da falta de conhecimentos técnicos. No plano astral todas essas pessoas realmente se tornam dignas de inveja, pois seu ardente desejo natural para as coisas não depende do auxílio de condições puramente relacionadas com o plano físico. Para o homem apreciador da arte, todas as obras-primas do mundo estão à sua disposição, quer em galerias de arte, quer em coleções particulares. Há muitos amantes da arte que desejaram, por muito tempo, ir a Roma. Pense nas horas deleitosas que eles terão, devorando os trabalhos de arte que só lá existem. Poderão conhecer artistas do passado, e não se deve supor que esses artistas tenham perdido o interesse pelo seu trabalho apenas porque morreram. Longe disso. Agora, eles criam belas formas pensamento, porque não precisam mais depender do uso de pincéis e telas para expressar sua arte. Esse foi o único método de expressão que usaram no mundo físico. Mas, depois da morte, as formas pensamento que eles criam são como as pinturas aqui, da mesma maneira visíveis, e muito mais belas. Muitos artistas deste mundo têm declarado que se sentem sempre insatisfeitos com seu trabalho, quando terminam, mesmo quando o mundo aplauda seu gênio. Dizem, com frequência: se eu ao menos pudesse expressar na tela exatamente o que a minha imaginação pinta. Mas isso nunca chega a ser feito de maneira exata. No plano astral, as pinturas criadas são, exatamente, o que os artistas sentem, e, assim, nesse plano, suas criações são mais belas do que as mais belas pinturas do que se encontram no mundo. Os amantes dos livros também passam horas felizes, pois as bibliotecas do mundo estão abertas à sua inspeção. Como exemplo do que acontece a um homem depois da morte, tome um tipo de pessoa que vive inteiramente para o plano físico da vida. Não quero, com isso, referir-me a coisas más, ou dizer que essa pessoa tenha muitos vícios. Pelo contrário, talvez se trate de um homem extremamente popular durante a sua existência, sempre rodeado por uma legião de amigos, e pessoa a respeito da qual geralmente se fala bem. Seus prazeres consistem, provavelmente, em viver bem, em ir a teatros, a bailes, etc., e fazer as 1001 coisas necessárias para compor a vida do que se chama um homem de sociedade. Indubitavelmente, é bem-sucedido nos negócios e considerado marido modelo, mas, seja como for, sua vida, tanto nos negócios como nos prazeres, depende de coisas físicas, coisas que só podem ser obtidas no plano físico. Há muitas pessoas assim, como qualquer um pode verificar, olhando a seu redor. Depois da morte, um homem desse tipo vai se sentir, provavelmente, muitíssimo entediado, e não terá, praticamente, nada a fazer.
Depressa compreende que criar formas pensamento de bons jantares e complicados negócios torna-se um método muito insatisfatório de matar o tempo, quando não há resultados físicos. Não obtém satisfação física, aquela que estava habituado depois de um bom jantar com vinhos escolhidos, embora possa imaginar, e mesmo apreciar, o sabor das iguarias e vinhos que costumava sentir na terra. Torna-se impossível, para ele, sentir, após beber álcool, o mesmo resultado que sentia durante sua existência, por mais que beba, e a sensação de repleção que se segue a um bom jantar, no plano físico, está inteiramente ausente quando se trata de uma refeição astral. Também não consegue muita satisfação através de transações comerciais produzidas por sua imaginação, já que não pode usar o dinheiro assim ganho, pois no plano astral as coisas não podem ser compradas nem vendidas. Pode criar formas pensamento de quantas moedas de ouro quiser, mas que irá fazer com elas? Nada. Ele pode ser comparado a alguém que sofreu um naufrágio e foi atirado a uma ilha deserta, onde está rodeado de tesouros, que seriam inestimáveis para ele se os pudesse transportar para um país civilizado, mas que se tornam inúteis num lugar onde não há compradores, nem nada que possa ser comprado. O homem da ilha deserta tem uma vantagem sobre o homem do plano astral, já que lhe fica a possibilidade de ser salvo, podendo retornar a seu país com o tesouro recém-descoberto. O homem morto não tem essa esperança, porque, quando volta a este mundo, vem como criança, sem outras posses a não ser a experiência ganha em vidas anteriores, experiência armazenada pelo seu eu superior no reservatório de conhecimento que, à proporção que vai evoluindo gradualmente, é trazida cada vez mais para o plano físico. Insatisfação semelhante é sentida no que se refere aos esportes habituais. É muito provável que esse homem jogasse golfe. Pode ainda jogá-lo, se assim o quiser, em sua nova vida, mas depressa se cansará, porque sempre irá acertar o ponto exato que tem em mente no instante em que aciona a bola. Cada partida jogada é uma partida perfeita, jamais diferente da que foi jogada antes. Cada puta encaixa automaticamente a bola, pois o jogador faz uma forma pensamento do que deseja realizar, e a fluídica matéria astral obedece de imediato, dando forma ao pensamento que a mente expressou. E fácil imaginar quanto, e bem depressa, uma partida assim se pode tornar enfadonha, e quanto é diferente das partidas jogadas no nível físico, onde num dia se pode jogar como um mestre, e no dia seguinte mostrar-se pouco melhor do que um coelho. A incerteza fazia o encanto do jogo, e essa incerteza já não existe no plano astral. Considere um homem que durante toda a vida aprendeu que o fogo do inferno e a danação eterna constituem a sina dos que não alcançaram o padrão de perfeição exigido. Depois da morte, a dificuldade para se libertar desses pensamentos faz com que ele passe por muita angústia. Sente-se continuamente torturado pelo pensamento de que o estão enganando, embora lhe assegurem que essas crenças não são verdadeiras. Até que consiga descartá-las, não conseguirá instalar-se em sua nova vida, onde há tanto que ver e tanto que aprender. Há outros que são infelizes porque ao contemplar, daquele plano mais alto, sua vida física, compreendem quantas oportunidades desperdiçaram. A isso reagem de maneira diferente. Alguns ficam repletos de remorsos, outros, mais sensíveis, decidem não perder oportunidades numa próxima vez. Encontramos, ainda, o homem que manteve esposa e uma grande família, antes da morte. Provavelmente, não tomou as disposições adequadas em relação a eles, e fica preocupado, pensando no modo como irão se arranjar. Isso é muito natural, mas, infelizmente, também é uma tolice. Tendo deixado o corpo físico, ele não tem mais qualquer responsabilidade no nível físico. Não há preocupação que possa se constituir em auxílio prático, e isso provoca, nos que ficaram, uma reação que os torna mais deprimidos do que seria necessário. Esse homem estará aumentando a perturbação dos seus, em lugar de diminuí-la, e só surgirá uma solução para o problema quando ele compreender que aqueles que deixou são egos separados, cada um esgotando seu próprio karma, e que, provavelmente,
As dificuldades pelas quais estão passando constituem uma oportunidade de resgate para parte do mau karma que são obrigados a esgotar naquela existência em particular. Há pessoas, neste mundo, que sempre arranjam aborrecimentos para si próprias, preocupando-se com coisas sobre as quais não têm controle, ou sendo pessimistas quanto ao futuro, sempre se sentindo seguras de que o pior irá acontecer. Depois da morte, essas pessoas continuam as mesmas, sentindo-se deprimidas e irradiando depressão onde quer que estejam. Infelizmente, pessoas com essas ideias depressivas continuam a juntar-se umas às outras, como fizeram no plano físico, e ainda acreditam no que acreditavam antes, embora o erro esteja, por assim dizer, diante de seus olhos. Mais cedo ou mais tarde, homens desse tipo são levados a compreender a própria insensatez, através daqueles que estão sempre alertas para as oportunidades de prestar auxílio nesses casos tristes. O novo mestre, abrindo claros para retirar o que havia de condenável nessas mentes, deve preenchê-los, e, para isso, oferece-lhes algo mais razoável, mais confortador, algo que explica não apenas o presente, mas o passado e o futuro. Nunca rejeite uma ideia porque ela lhe é estranha. Ouça antes todos os lados da questão e tire suas próprias conclusões. Sua mente poderá tornar-se caótica, por um tempo, mas, a partir desse caos, poderá encontrar a luz que há de colocar seus pés no caminho que o levará, finalmente, ao conhecimento, à sabedoria do homem perfeito. Livre-se das ideias de recompensa e castigo. Não há recompensa, não há castigo, mas há o resultado. Há a causa e o efeito e a lei tanto atua nos planos mais altos como aqui, no plano físico. Tal como vivemos agora, e como somos agora, viveremos e seremos do outro lado da morte. Nossa vida, então, será condicionada pelos pensamentos de que nos rodeamos enquanto aqui estivemos. Portanto, interessemo-nos de modo inteligente por coisas mais altas, pela ciência, pela arte, pela música, pela literatura e pelas belezas da natureza. Assim, no próximo mundo teremos vida feliz e estaremos em condições de gozar de oportunidades que serão inúteis para nós, se não estivermos preparados para essa nova vida. Por favor, deixe o seu like, seu comentário, e compartilhe. Para você não custa nada, mas para nós o seu incentivo é muito importante e fará muita diferença. Ele ajudará o canal a crescer e seguir publicando. Muito obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Ontem comecei a dar-lhe um breve esboço das condições existentes no plano astral e continuaremos na mesma linha, hoje. A teoria da grande igreja de Roma declara, muito rústica e resumidamente, que depois da morte os irremediavelmente maus caem de imediato no inferno eterno, enquanto os santos verdadeiramente grandes vão, sem tardança, para o céu. O homem comum, nem muito bom nem muito mau, precisa de um estágio, longo ou curto, numa condição intermediária, chamada purgatório, na qual suas faltas serão eliminadas. Como eu já lhe disse, não há inferno eterno, nem poderia haver, senão por outro motivo, ao menos porque uma causa finita jamais pode produzir resultado infinito. E os que passam para o plano astral com o medo desses em suas mentes atravessam um estágio inicial difícil. Há um pouco mais de fundamento no que se refere aos santos verdadeiramente grandes, porque há um estado chamado mundo do céu, e é muito possível que uns poucos santos muito grandes deslizem, rapidamente, através do mundo intermédio, o astral, e passem diretamente para o mundo mental, a fim de ali continuarem sua evolução. Para a grande maioria das pessoas, não existe esse problema de ir para o céu ou para o inferno. Sua maneira de progredir é passar por dois estados, o mais baixo dos quais é conhecido como purgatório, e é com o purgatório que eu quero começar hoje. A doutrina católico-romana do purgatório, como um estado intermediário no qual as faltas são eliminadas através de um processo bastante doloroso, simbolizadas pelo fogo que queima, tem muita verdade em si. Mas é inteiramente despojada de sua dignidade pela ridícula teoria das indulgências, sugerindo que se pode comprar a fuga a esse inconveniente estágio sem aprender as lições para cujo aprendizado ele existe. Não há, é óbvio, possibilidade de que isso aconteça.
Não há milhões, em dinheiro, que possam fazer a mais leve diferença no que acontece a um homem depois da morte. O dinheiro pode ajudá-lo a fugir às leis do plano físico, durante sua existência. Depois que ele deixa este mundo, porém, o dinheiro perde seu valor, e se amigos e parentes que permanecem no mundo gastarem com essa intenção, só o estarão desperdiçando. Sempre me pareceu coisa ridícula sugerir que o dinheiro possa desviar a lei da natureza. Não podemos desviar a lei da gravidade oferecendo-lhe dinheiro, nem se pode afastar a lei da justiça divina subornando-a com velas, orações e oferendas. Esse purgatório, tal como é chamado, e com muita propriedade, pois se trata de um estado de consciência onde teremos de adquirir grande refinamento e melhora, fica situado nos mais baixos planos do mundo astral, lugar para onde o homem vai imediatamente depois da morte. Trata-se de uma região onde ele é depurado da cegueira, desejos mais baixos, que o tornariam indefinidamente ligado a seu corpo de desejos. A evolução exige que ele se transfira para regiões mais altas e, para que possa conseguir isso, passa através das esferas em que vai sofrer as mesmas dores que infligiu a outras pessoas durante a vida física, através da desonestidade, da crueldade, etc. Com o tempo, e pelo sofrimento, ele aprende a importância da honestidade, da justiça, da tolerância, etc. Na encarnação seguinte ele nascerá livre de pecado, embora a tendência a sucumbir aos mesmos desejos ainda esteja presente nele. Cada ato mau que cometa nessa nova vida será por obra de seu livre-arbítrio. Um homem continuará dessa maneira até que aprenda, através de amargas experiências depuradoras, que deve praticar a tolerância e o bem em relação aos demais, sem se importar com a forma pela qual será retribuído. Certas leis eternas foram estabelecidas, e precisamos tentar entendê-las como tal. Se não houvesse leis da natureza, depressa estaríamos em condições caóticas, sem que de nada pudéssemos depender. Mas há leis na natureza, e essas leis são a expressão da vontade divina. Tentarei explicar o que acontece no purgatório, dando-lhe alguns exemplos. O exemplo que sempre é dado em primeiro lugar, porque é o mais facilmente compreendido, é o caso do homem que cedeu, em excesso, à maldição da bebida, o ébrio. Todos nós sabemos o que pode representar a maldição da bebida, sabemos de muitos casos de homens que desgraçaram a própria vida, obrigando esposa e filhos a passarem fome, chegando até cometer inúmeros crimes, apenas e simplesmente para saciar seu insaciável desejo daquela sensação que a bebida produz. Se alguém bebe apenas para matar a sede, não terá, depois da morte, desejo algum de beber, porque a sede, como a fome, é desconhecida no mundo astral, mas a origem desse desejo não é a sede, mas o insaciável desejo de certa sensação agradável. Depois da morte, o mesmo desejo, que o arrastou durante a existência a tão terríveis caminhos, será mais forte do que nunca, mas então, tendo perdido seu corpo físico, não haverá possibilidade de satisfazê-lo. O desejo não pertence apenas ao corpo físico, mas, e principalmente, pertence e é função do veículo do desejo. Os outros nomes do plano astral são plano do desejo e plano emocional, e nesse plano os desejos e as emoções são imoderados. A força integral do desejo despedaça agora o homem que, em seu corpo físico, só sentiu mais ou menos a 100ª parte do desejo real. Ninguém negará que isso é sofrimento, mas ninguém poderá dizer, também, que a pessoa está sendo castigada. Tudo quanto aconteceu foi que a lei da causa e efeito foi posta em ação e ela está, agora, colhendo o que semeou. Está sentindo o resultado de suas ações durante a vida que teve, mas não está sendo punida. Cultivou em si próprio um desejo e, por isso, sofre. O tempo de duração desse sofrimento pode bem lhe parecer a eternidade, embora se trate, realmente, de apenas alguns dias, semanas ou meses. Até uma extensão muito limitada, ela pode saciar esse desejo através da imaginação. Pode produzir formas pensamento de bebidas, e imaginar que está bebendo. Pode até imaginar o sabor do líquido, mas não pode produzir o resultado, a sensação pela qual bebeu durante toda a existência.
O mais próximo dessa sensação a que pode chegar é ir aos lugares onde as pessoas bebem, e inalar, por assim dizer, os vapores do álcool, o que lhe dá uma espécie de satisfação muito limitada. Não consegue muito, mas é alguma coisa, o melhor que pode obter, agora que já não tem seu corpo físico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Temos aqui, portanto, o caso de um homem que, se relatasse suas experiências, diria que foi tirado, realmente, ao inferno. Não eterno, naturalmente, mas bastante longo e suficientemente doloroso enquanto durar, a ponto de levar esse homem a sentir que esse período representa a eternidade. O mal é que ninguém pode, realmente, ajudar esse homem, no sentido de evitar que passe por essa experiência. A única coisa que se pode fazer é explicar-lhe, cuidadosamente, o que está acontecendo e por que está acontecendo. E dizer-lhe que a única saída para ele está no libertar-se do desejo, porque enquanto não conseguir lutar e libertar-se, livrando-se dele, o sofrimento deve continuar. Mais cedo ou mais tarde ele compreende isso, e seu estágio no purgatório chega ao fim. Tomemos, depois, o caso de um avarento, que acumula seu ouro sobre a terra e esconde-o tanto que só ele sabe onde encontrá-lo. Pense no prazer que sente, enquanto vive, quando visita o local onde guarda seu tesouro, e quando, juntando moedas de ouro, ou notas, deixa que elas caiam, uma a uma, de entre os dedos, retornando a pilha que inicialmente fizera. Imagine-o a exclamar, em sua alegria: tudo meu, e ninguém tocará nisto, a não ser eu. Pense, depois, nos sentimentos desse homem quando, do plano astral, vir seu tesouro descoberto, provavelmente, gasto sem cuidado por aqueles que tiveram a sorte de encontrá-lo. Ele nada pode fazer, embora, sem dúvida, tivesse pairado em torno dele por muitíssimo tempo, depois de sua morte. Pode ter tentado influenciar os que procuravam seu tesouro, a fim de que fossem para outro lugar e, indubitavelmente, tudo fez para afastá-los da pista. Não conhecia, porém, método algum para se comunicar com eles, a não ser quando estavam adormecidos e, temporariamente, em seu nível. Na maioria dos casos eles de nada se lembrariam, no que se referisse a esses encontros, e, assim, não seriam influenciados pelos seus esforços. Ainda nesse caso ninguém estaria punindo esse homem, embora ele estivesse sofrendo através das emoções incontroladas de cobiça e avidez. Ele precisará afastar-se das coisas puramente físicas, se quiser encontrar a felicidade. Outro caso muito comum é o do homem extremamente ciumento, que pensa amar alguém, quando, na realidade, deseja possuir essa pessoa, de corpo e alma, para sua própria satisfação pessoal. Uma pessoa que ama de verdade ficaria grato, é certo, ao ver o objeto de seu amor receber atenção e admiração por parte de outras pessoas, mas isso não acontece com o ciumento. Tendo sido ciumento durante a existência, continuará ciumento depois da morte, torturando-se, indefinida e inutilmente, ao vigiar, de maneira constante, a aproximação de outros em relação ao objeto de seu suposto amor, odiando essas pessoas e tentando de toda forma influenciá-las, mas percebendo que seus esforços são inúteis. Ninguém está castigando essas pessoas por serem ciumentas. As estão, simplesmente, colhendo os resultados de sua própria insensatez, através da incontrolável operação da lei do karma, ou lei da causa e efeito. A única forma possível de ajudá-las é usando o método intelectual de dar-lhes conselhos, tentando mostrar-lhes como estão agindo de modo insensato e explicando-lhes que tudo o que precisam para encontrar a paz é eliminar o egoísmo de seu amor, e compreender que ninguém pode possuir outro ego, em corpo e alma, por mais que o deseje. Outro exemplo, e termino com o purgatório. Houve ocasião centímetros que um homem de negócios arruinou um de seus concorrentes e, quando criticado por alguns amigos, disse que o tratamento duro era bom para os negócios, que assim havia aprendido e que, futuramente, seu concorrente não desperdiçaria a lição recebida. Realmente, depois de decorridos alguns anos, o homem arruinado se refez e, na verdade,
com sucesso maior do que o daquele que o arruinara no passado. O tal homem rude muitas vezes comentava o caso, como prova de quanto tinha estado certo naquela ocasião, pois, de fato, fora o tratamento áspero que dera ao concorrente uma bênção disfarçada. E não pensou mais nesse incidente durante o resto da vida. Como tudo lhe pareceu diferente quando a história toda lhe foi mostrada nesse lugar chamado purgatório. Ali ele viu outro homem, depois de arruinado, voltando para casa e contando à esposa a infelicidade que tivera. Viu, também, que o filho desse homem, que iniciava uma carreira universitária, teve de abandoná-la e aceitar o primeiro emprego que lhe ofereceram, o de um humilde escriturário. O pai recomeçou o trabalho e, como já disse, com o tempo, tornou-se rico. Tarde demais, contudo, para ajudar o filho. Que acontecera ao moço? Ficara amargurado com a trapaça que o destino lhe reservara, e então, em vez de se firmar em sua nova esfera de atividade, fazendo o melhor que pudesse, meteu-se com más companhias, tentou arranjar dinheiro fácil, através de meios desonestos, e terminou, afinal, na prisão, o que partiu o coração de sua mãe, causando-lhe a morte. A história toda, vista agora em sua perspectiva integral, era uma grande tragédia, e o senhor pode imaginar, facilmente, o sofrimento desse rude homem de negócios, ao compreender que o resultado de sua ambição, tão desconsiderada naquela época, causara não só a ruína temporária de um pequeno concorrente, mas também a morte de uma mulher e a ruína da carreira de um jovem. Do outro lado, vemos o resultado integral e completo de todas as nossas ações. Poucos, entre nós, deixam de sofrer e de fazer votos para agir de maneira diferente em vidas futuras. A mudança de ponto de vista em relação a essas coisas é o que o purgatório pretende conseguir e, desde que nosso ponto de vista se modifique, nossa experiência no purgatório chega ao fim. Aprendendo inteiramente essas lições, podemos ter a certeza de que, após vidas futuras, nossa passagem pela parte mais baixa do mundo astral será pouco retardada por experiências semelhantes às que citei. Temos que aprender uma lição de uma só vez e, se nosso caráter se modificar daí por diante, evitaremos no futuro muita aflição e angústia temporárias. Assim como as experiências astrais do homem médio e do homem abaixo da média padrão estão de acordo com os tipos de vida que tiveram na Terra, as do homem intelectual, do homem acima da média, também estão de acordo com o seu modo de vida. Essas pessoas passam mais rapidamente através dos níveis mais baixos para os mais altos, onde não só podem continuar qualquer trabalho experimental em que estejam interessados, como reunir em torno de si estudantes que tenham gostos idênticos. Essas reuniões são vastas, frequentemente. Cientistas com seus grupos de estudantes, matemáticos com grupos menores, encontram no mundo astral um plano muito mais apropriado para seu trabalho do que o plano físico, porque agora o espaço em 4 dimensões pode ser estudado, com oportunidade para experimentos. O artista tem seu grupo de discípulos, que tentam imitar-lhe o talento, e o mesmo acontece com os músicos. A essa altura, os músicos é que são realmente felizes, pois têm a oportunidade de ouvir não só a música do mundo, mas a música da natureza, vinda da música do mar e do vento, a música das esferas, porque existe a música das esferas, porque há uma canção determinada à proporção que os planetas se movem através de suas poderosas curvas no espaço. A música e a cor, relacionadas com todo o vasto mundo cósmico, mas, por enquanto, nós compreendemos tão pouco a glória da vida cósmica quanto a rastejante formiga compreende nossa vida, com suas muitas atividades. Um musicista pode conhecer os grandes anjos da música, porque há anjos que vivem para a música, que se expressam através da música, para os quais a música é como a fala para nós. Mais tarde o Senhor saberá mais sobre as atividades deles. Para o homem de mentalidade espiritualizada, que meditou profundamente sobre coisas mais altas, há uma infinidade de beatitudes à espera. Durante sua existência ele teve que se apoiar apenas na fé e em seu próprio poder de raciocínio. Agora ele pode ter a prova das muitas teorias que estudou no mundo, e mal se pode imaginar a alegria e a paz que esse conhecimento traz a um homem assim. Ele esteve lutando nas trevas, e agora,
Até certo ponto, encontrou a luz. O filantropo, que durante a vida teve um pensamento, um objetivo em vista, ajudar o próximo, tem, talvez, a maior oportunidade de todas, pois agora está livre para se devotar, para usar seu tempo a ajudar e a confortar os que necessitam de seus serviços. Se tomar a seu cargo o trabalho especial de ajudar os que morrem, encontrará trabalho para cada minuto de sua vida astral. Durante tempos de guerras, a necessidade desse trabalho é grande, pois os ignorantes são muitos e os ajudantes poucos. Os que se dedicam a esse trabalho, aproveitando uma oportunidade de ouro, conquistarão um karma muito bom. Portanto, eu lhe digo: procure saber sempre mais, não apenas para ajudar a si próprio, mas para que, mercê desse conhecimento, possa ficar em condições de auxiliar um irmão angustiado, e para que possa compartilhar do grande esquema da evolução, e ser, como cada homem de pensamento deve ser, guia e auxílio para o ignorante. Hoje chego a uma das partes mais agradáveis da minha descrição do mundo astral, porque devo falar-lhe das crianças. E, afinal, não são as crianças que fazem o mundo. Basta passar o Natal numa casa onde não existam crianças para se compreender que diferença fazem suas vozes alegres e seus turbulentos brinquedos na maior de todas as festas. Nada parece o mesmo. A casa dá a impressão de estar morta e o mundo parece vazio da verdadeira felicidade. O riso das crianças é a coisa mais maravilhosa do mundo, a única de que mais sentem falta os que as adoraram em seu santuário, no passado, quando percebem que o tempo passou e que as folganças da sala onde as crianças brincavam se submergiram no imenso caldeirão da humanidade adulta. E como se as crianças fossem os únicos seres realmente naturais no mundo humano, os únicos seres que realmente compreendem o prazer. A explicação disso está no fato de terem retornado à Terra recentemente, e estarem ainda tão próximos da verdadeira vida gloriosa do mundo céu, que continuam a ter certo contato com a vida em seu ponto mais alto, vida que é una com o reino da natureza, a região das fadas, a região das belezas incontáveis e jamais sonhadas pelos seres materiais em que todos parecemos transformados quando crescemos, enegrecidos pelo pincel da convenção e da respeitabilidade. Condição análoga a essa pode ser observada no reino animal. Mesmo os filhotes do leão são adoráveis, quando bebês. Ao nascer, eles não sabem o que é medo. Depois de alguns meses, ou um ano, mais ou menos, seu instinto, que é a parte da alma grupal a que pertencem, se insinua neles e, então, o medo e o antagonismo em relação à raça humana cresce, e já não podem ser considerados como seguros animais de estimação. Em geral, nada é considerado tão triste para uma criança do que ter sua carreira cortada, em qualquer estágio, mas especialmente quando está saindo da primeira infância para o que chamamos a idade do interesse, mais ou menos aos 3 anos. O período em que uma criança deixa de ser criança não é determinado pela idade. Algumas perdem seus modos infantis assim que entram para a escola, outras permanecem crianças mesmo depois que ultrapassaram os 12 anos. A morte de uma criança deve parecer sempre desnecessária para os que não entenderam pelo menos a teoria elementar da evolução, porque é muito natural que se pergunte por que os pais têm de sofrer dessa maneira, e que adianta uma vida que termina quando mal havia começado. Contudo, os estudantes da evolução compreendem que uma criança é uma individualidade que desceu ao plano físico a fim de adquirir experiência, a fim de trabalhar no seu destino. Se morre jovem, ganha pouca experiência, e não levará muito tempo para assimilá-la depois que deixar o mundo físico. Assim, o mais provável é que a criança que morreu cedo logo esteja de volta para uma outra vida. Isso não quer dizer que ela perca alguma coisa, ou que sofra alguma coisa, seja como for, por causa de sua morte prematura. Se as pessoas comuns ao menos se dessem ao trabalho de adquirir esse conhecimento, como o mundo seria mais feliz. Quando um bebê está para passar a outro mundo, a cerimônia do batismo sempre deve ser realizada. Esse rito torna a criança um membro de uma fraternidade sagrada, rodeia de uma proteção certa e definida, e a coloca ao longo de determinada linha de vibrações e influências, que evitam a aproximação do mal. Quando as crianças alcançam o mundo astral,
têm uma vida maravilhosamente feliz, em virtude da ausência de restrições. Jamais deixam de ser atendidas, pois há inúmeras mães que morreram, e desejam, com grande empenho, tomar conta da criança que morre quando ainda é bebê. No plano astral, essas mães conservam o mesmo sentimento materno que tiveram quando viviam no plano físico. A pobreza, a falta de alimentação, o sofrimento pelo frio, são coisas que não têm lugar nos pensamentos de uma mãe astral. O sono já não é necessário, portanto há tempo de sobejo para dar a qualquer criança que adotem. Além do prazer de ver o bebê cuidado e divertido, ela pode começar a educação da criança, apresentando-lhe as belezas desse mundo, em todas as suas formas. Esse ensinamento pode deixar marca na criança, e levá-la a voltar-se para a vida artística, na encarnação seguinte. Assim como as mães adotivas, que estão sempre disponíveis, há um vasto exército de ajudantes astrais também prontos a orientar o recém-chegado, através dos estágios iniciais de sua nova vida. Como adulto, a criança não se transforma ao passar para esse novo mundo. Há sempre muitos que se mostram ansiosos por ajudá-las em seus jogos, e há, também, os espíritos da natureza, que têm grande participação nos jogos das crianças, no plano astral. Pense numa criança imaginativa rodeando-se, ainda pela imaginação, com as maravilhas dos reinos descritos em seus livros de histórias de fadas. Nesse mundo astral a criança não precisará depender do faz de conta. Desde que uma coisa é imaginada, ela estará ali, claramente, para ser vista, porque a matéria astral é modelada pelo pensamento e, enquanto a criança pensar em uma coisa, ela se fará presente. Em lugar de sentar-se numa banheira, com um par de bengalas a fingir de remos, a criança que quiser remar num rio precisa apenas pensar nesse rio, apenas imaginar o bote e os remos, e eles estarão ali para seu uso. A criança que gosta de imitar os heróis de ficção precisa apenas pensar fortemente em si própria como o herói, e imediatamente se transforma naquilo que, na sua imaginação, constitui essa personalidade. O plástico corpo astral é modelado nesse exato feito e, por essa ocasião, a criança se torna inteiramente aquilo que está tentando imitar. Torna-se Hermes, com suas sandálias aladas, o Jazão com o argo, ou Robin Hood, o herói da floresta de Sherwood. O que quer que ela pense ser passa a ser, e quando se cansa de uma personificação, basta que pense em qualquer outro ser, e o plástico corpo astral obedece a seu comando. E uma educação maravilhosa para uma criança viver entre os personagens de sua imaginação, já que aprende muito através desse método, muito mais do que lhe seria possível aprender nas condições do plano físico. Todos conhecem a criança que está sempre a fazer perguntas. Com que frequência nos vimos esbarrando em pedra de tropeço, já que nos é impossível dar uma resposta que possa ser compreendida por um ouvinte cujo cérebro não está desenvolvido, pelo intelecto elementar de uma criança. Vamos, às vezes, ao ponto de ralhar com a criança, desencorajando-a quanto a fazer mais perguntas. Não queremos obstar-lhes o progresso, apenas sentimos que, de vez em quando, nossas respostas são de tal modo inadequadas que seria preferível que as crianças ficassem sem resposta a receberem impressão errada com as que lhes dessemos. Quando se pode fazer uso das condições do plano astral, tudo se modifica. É possível encontrar a resposta a uma pergunta fazendo com que a imagem correspondente flutue diante dos olhos de quem indaga. Um modelo vivo, porque vive enquanto nosso pensamento se concentrar nele, melhora, consideravelmente, uma resposta feita de palavras. Pode alguém perguntar: as crianças sentem falta dos pais e das mães, dos amigos e companheiros de brinquedos? Não, não sentem, e pela seguinte razão. Todas as pessoas, quando dormem, passam horas no mesmo mundo em que está a criança que morreu. Os pais e mães que se lamentam porque perderam um filho veem que esse filho é de novo visível para eles, desde o momento em que adormecem e saem de seus corpos físicos. Podem falar com a criança, brincar com ela, continuar sua educação, etc. Podem seguir, praticamente, do ponto que foi interrompido na Terra. E uma pena, entretanto, que esses pais de nada se recordem quando acordam pela manhã.
A criança, depois da morte, é invisível para os pais comuns, para todos os que não desenvolveram a clarividência, enquanto os pais nunca são invisíveis para os filhos. Eles podem vê-los, a contraparte astral de seus corpos físicos, e, com frequência, quando os pais estão chorando a morte de um filho, esse filho morto está ali a seu lado, tentando, de todas as formas, comunicar-se com eles. Para a criança, os pais parecem muito obtusos e estúpidos nessas ocasiões, porque a criança não pode compreender que, embora ela os veja, eles não a podem ver. Uma pergunta repetida com frequência é a seguinte: as crianças crescem quando estão no plano astral? Eis uma pergunta difícil de responder, porque, se perguntarem isso a uma criança, ela responderá: